Olá, meu amigo, minha amiga, irmão, irmã, que nos acompanha aí através do canal no YouTube. Esse canal que tem trazido aí semanalmente o estudo e a recapitulação da lição. Novamente fui convidado aqui pelo Marcos para falar um pouquinho com vocês a respeito dessa nova lição que está começando neste sábado, a lição número 9, que fala a respeito de desenvolvendo uma atitude conquistadora. Eu vou começar aqui lendo o verso áureo e aí nós vamos introduzir um pouquinho o assunto. Olha só o que diz aqui. Então santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor. O personagem principal aqui da lição é Jesus. Eu quero introduzir aqui falando um pouquinho sobre Jesus. O que vem à sua mente quando você olha as atitudes de Jesus com relação às pessoas? Por vários momentos da vida de Jesus, ele teve alguns encontros com algumas pessoas ali da sociedade da época dele. Ele teve encontros com a alta sociedade, com a média sociedade e com a baixa sociedade, com aquelas pessoas que estavam, podemos dizer assim, abaixo da linha da miséria, se a gente pode usar essas palavras. E Jesus, ele era o mesmo com todos. Mas como assim Jesus era o mesmo? Jesus tratava essas pessoas com amor, Jesus tratava essas pessoas com carinho, Jesus ouvia essas pessoas. Mas Jesus, ele não era negligente com os pecados dessas pessoas. Ele apontava, ele falava, mas ele falava com amor. O amor de Jesus, ele era extremamente maior que o pecado das pessoas. Que Jesus estava no mundo como um médico que veio curar as feridas, não um médico que vai lá e mexe mais ainda na ferida. Quem sabe nós conhecemos algumas pessoas assim, que elas não conseguem curar, elas apenas conseguem machucar. E é bem interessante que Jesus ele tem vários exemplos de liderança. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom estudo durante essa semana e que nós possamos nos convencer que o céu é para todos. Jesus quer que todos estejam lá e a escolha de estar lá é individual e nós precisamos respeitar os limites de cada um. Que Deus te abençoe, um bom restante de dia aí para vocês. Bom dia, queridos irmãos. É um prazer estar aqui novamente com vocês para nós podermos estudar a lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos estudar agora domingo e aprender mais um pouquinho com a experiência de Jesus. Receptividade ao Evangelho. Jesus quer nos ensinar a ser receptivos ao Evangelho, a aproveitar as oportunidades, com as pessoas. E ele aqui nos manda ler a lição João 4, de 27 a 30. Mas eu quero primeiro ler o verso 19 e 20 com vocês. 4, 19 e 20. Diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Claro, depois daquela conversa que Jesus teve com aquela mulher lá no poço, que disse que ela podia ter uma água que ia matar sua sede para sempre, que conversou, que disse que já tinha tido 5 maridos, mas nenhum marido era delas. Então ele disse, ela disse, ela disse, Senhor, eu sei que tu és profeta. Daí ela diz, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. É que quando os samaritanos foram proibidos de ir a Jerusalém adorar, eles fizeram aqui a lição ainda nos fala, que eles iam adorar lá no Monte Gerizim. Então, Jesus conversou com ela sobre este momento, que ia vir o tempo que em qualquer lugar a gente se adorava a Deus, porque o importante era adorar em verdade e em espírito. Então, ela disse, eu vejo bem que tu és um profeta.
Daí Jesus, aproveitando essa conversa com ela, nós vamos ler o 39 ao 42. Vamos ver primeiro o que diz o verso 27. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Eles respeitavam Jesus, né? Se Jesus estava conversando com aquela mulher, ele tinha um bom motivo, mas como ela era uma samaritana, eles ficaram calados. Mas depois que essa mulher teve essa conversa com Jesus, ela fez uma coisa impressionante, né? Ela largou o seu jarro de água, esqueceu por que ela tinha ido buscar a água, largou lá e saiu correndo, foi até a sua cidade, sua vila, né? Que não deveria ser muito longe dali. Provavelmente ela deve ter chegado numa praça onde tinha muitos homens, e ela disse: vem comigo e vem conhecer o profeta que eu acabei de conhecer. Então agora nós vamos ler o 30, né? Que o 30 diz: saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Olha só, esses homens, o testemunho dessa mulher foi tão importante que esses homens foram também com ela para conhecer Jesus. E eles saíram, pois, da cidade e vieram ter com Jesus. Diz que a conversa com Jesus foi tão boa que eles insistiram com Jesus: fique conosco. E Jesus ficou 2 dias naquela cidade de Samaria. Então, houve receptividade ao Evangelho, né? Foi um ato que Jesus teve, que o Espírito Santo que guiou Jesus até lá, até aquele momento, naquele poço, para encontrar uma pessoa que estava receptível ao Evangelho. E essa mulher também foi lá e levou seus amigos que também estavam receptivos ao Evangelho, né? E Jesus deixou o quê? Um caminho aberto para os seus discípulos. Depois, quando os discípulos foram dispersos, daí nós vamos ler então o 39, o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara, e ele me disse tudo quanto tenho feito, tudo. E o verso 42 para a gente não. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Quantos judeus não creram, né, nessa palavra que Jesus era o Salvador do mundo, e eles creram. Agora nós vamos ver que o Espírito Santo está sempre fazendo a obra, né? Quando Jesus, ele recebeu o Espírito Santo lá quando se batizou e ajudava Jesus Cristo também. E assim ele faz conosco hoje. Lá em Atos capítulo 8, nós vamos ter outra história, né? 8 verso 4. Vamos ver. Filipe prega em Samaria. Depois que eles foram dispersos, Filipe foi lá para Samaria. E lá ele pôde encontrar muitas pessoas que aceitaram o Evangelho. Jesus já tinha semeado, né? E eles foram fazer a colheita, né? Isso que diz a palavra de Deus. Que muitas e muitas pessoas estão receptivas. A gente não pode ficar escolhendo quem vai aceitar, quem não vai aceitar. Aonde o Espírito Santo manda, a gente deve ir, porque o Espírito Santo é que convence as pessoas. Daí também eles souberam que estava acontecendo lá, daí quem foi para lá ajudar o Filipe? Foi Pedro e João. Pedro e João também foram lá e batizaram aquelas pessoas, e eles receberam também o Espírito Santo. Que trabalho maravilhoso, né, irmãos? E aqui nos pergunta assim: qual foi o resultado do ministério de Jesus em Samaria? Qual foi? As pessoas acabaram ouvindo o Evangelho com atenção. Porque se não fosse aquele trabalho de Jesus, eles também iam ser expulsos de lá. Mas Jesus, o Espírito Santo, prepara o coração das pessoas.
E eu quero deixar essa última pergunta aqui para vocês, queridos irmãos. Portanto, por que devemos ter cuidado com o que dizemos e fazemos, principalmente na presença dos outros? Porque as nossas palavras que saem da nossa boca não podem retornar, não é mesmo? Mas eu quero que vocês pensem, cada um deve responder essa pergunta. O que dizemos e fazemos, principalmente na presença dos outros? O quanto isso é importante para a salvação deles. Agora, queridos, vamos estudar a lição de segunda-feira. É assim, meio lamentável, né? Porque nós não podemos estudar, compartilhar uns com os outros. Assim, eu falo sozinha e falar sozinha não é muito bom. Eu tô com saudade de falar com vocês pessoalmente na igreja para a gente estudar a lição. Mas isso, vamos confiar em Deus que logo, logo vai ser possível. Então, segunda-feira é mudança de atitude, né? De ontem, a última pergunta de ontem deixou uma entrada para essa lição de segunda-feira, né? Como nós devemos ter cuidado com o que a gente faz diante dos outros. Então, agora é mudança de atitude. Nossas atitudes influenciam as pessoas para o bem ou para o mal? Nós devemos cuidar muito das nossas atitudes. Nossas atitudes muitas vezes determinam nossa capacidade de influenciar os outros. Às vezes uma palavra que não seja agradável, né? Uma crítica que deixa a pessoa triste. Às vezes as pessoas saem até da igreja por causa de conversas que não deveriam ser feitas. Então nós devemos cuidar muito das nossas atitudes, das nossas conversas, para não machucar ninguém, né, irmãos? Nós devemos, assim como Jesus, nós vamos ver aqui duas histórias de Jesus, o que ele fez, mas sem magoar ninguém. Às vezes Deus prova a nossa fé. Em contraste com isso, uma atitude positiva e uma crença nas pessoas as atraem para nós. Uma boa atitude, a gente conquista as pessoas, né? Eu não sou uma pessoa muito carismática, mas eu gosto das pessoas. Eu não sei se gostam de mim, mas eu gosto delas. Isso já é uma boa coisa, né, queridos? Eu quero ler esse versículo aqui que está aqui na nossa lição de João 15, versículo 15. Jesus disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ah, que Jesus maravilhoso, né? Ele diz que nós somos seus amigos, porque amigos, a gente sempre conhece tudo o que o outro amigo, um conhece o outro, né? Para ser um amigo verdadeiro é assim que acontece. O amigo pode não ser perfeito, não precisa ser uma pessoa perfeita, mas a gente é amigo e conhece e se ajudam, e é isso que Jesus disse que ele é nosso amigo, porque tudo que o Pai mandou, tudo que foi possível, Jesus fez por nós. Apesar de suas fraquezas e erros, amigos sempre aceitam e compartilham livremente suas alegrias e tristezas, não é mesmo? A gente sabe que é assim com os nossos amigos. Aqui nós vamos ver em Mateus 15, 21 a 28, né? Mateus, a minha Bíblia está aberta aqui, Mateus 15, versículo 21. É a mulher cananeia. Cananeia. Os judeus não se davam com as pessoas de Canaã porque eles não eram de Deus. Eles não eram bem-vindos, né? Mas essa mulher, ela conhecia Jesus. E ela tinha um problema grave com a sua filha. Sua filha tinha problemas com os demônios e ela
disse ela precisava encontrar Jesus para que Jesus a curasse a sua filha. Daí ela começou a chamar sua filha, a chamar Jesus, e os discípulos disseram: Jesus, manda essa mulher parar, ela vem atrás de nós incomodando. Mas Jesus disse: deixa ela. Daí Jesus conversou com ela. Eu vim para os meus, né? Coitada da mulher. Mas Jesus, é interessante que Jesus só queria provar a sua fé. Às vezes, Jesus prova a nossa fé. Às vezes a gente não entende por que nós não recebemos as respostas que nós pedimos em nossas orações. Porque Jesus prova a nossa fé. E Jesus provou a fé daquela mulher. Disse, não, eu não vim para vocês. Daí a mulher disse, não, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem debaixo da mesa. E Jesus disse uma frase muito importante. Ó mulher, grande é a tua fé. Foi a coisa mais linda que aquela mulher, acho que já ouviu. E o que os seus discípulos também ouviram. Mulher, grande é a tua fé. Ai, irmãos, que bom se nós pudéssemos ouvir isso de Jesus, né? Que Jesus pudesse dizer para nós, um dia a gente vai ouvir a voz de Jesus. Agora é só através da nossa fé. E aquela filha dela ficou curada. Que graça maravilhosa que Jesus concedeu. E Jesus provou também para os seus discípulos que a salvação era para todos, não era só para os judeus. E a outra história de Marcos é sobre Maria, né? A Maria de Betânia. Maria deu tudo que ela tinha para Jesus. Uma história completamente diferente. Uma não tinha nada e queria as migalhas que Jesus podia dar para ela, para a cura da sua filha. E aqui Maria deu tudo que tinha para Jesus. Ela fez uma grande economia para comprar um vaso de alabastro que tinha um perfume muito precioso dentro. E ela despejou em Jesus. E diz daí o Judas, né? Assim, onde já se viu isso, né? Desperdiçar tanto dinheiro para pôr fora. E Jesus disse para eles, os pobres, vocês sempre vão ter com vocês. Mas o que essa mulher está fazendo é para me ungir para a morte, né? Queridos, e Jesus disse que a história dessa mulher seria contado em todo o tempo da pregação do seu evangelho. E quantas vezes, né? Nós já ouvimos pregações que falavam do ato da Maria. Ele declarou, onde for pregado em todo o mundo o evangelho será também contado o que ela fez para a memória sua. Por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha para Jesus. O que ela tinha mais de precioso para Jesus. E é isso que Jesus pede de nós. Primeiro, prova a nossa fé. E depois, segundo, a gente tem que dar o que é de melhor para Jesus, que é a nossa vida. O nosso querer. A nossa atitude, né? É a mudança de atitude por Jesus Cristo. Maria teve uma linda atitude para com Jesus Cristo. E Jesus, ele teve uma atitude para conosco de amigo. E aqui eu quero deixar também com vocês uma pergunta pessoal. Quais mudanças você precisa fazer em sua atitude? Não apenas para o testemunho, mas para a vida em geral. Cada um de nós vamos responder para Jesus. Que mudança que nós temos que fazer? Que Deus nos ajude, que possamos fazer a melhor mudança na nossa vida. É o que eu peço por mim e por vocês. Até mais. Muito bom dia, meus irmãos, um bom sábado a todos e que todos tenham um grande proveito dessa lição de terça-feira e que vem trazendo o título Apresentando a Verdade com Amor.
E a lição já nos traz de cara uma advertência dizendo que a nossa boa amizade, a nossa grande amizade por si só, não leva ninguém aos pés de Jesus. Podemos ter grandes amigos, amigos confiáveis, enfim, amigos que gostamos de estar com eles, assim como eles também gostam de estar conosco, mas o simples fato dessa amizade sólida não os leva aos pés de Cristo. Necessita, neste caso, então, uma verdade sincera, que é falar a eles do amor de Jesus, do amor de Deus. Essa é a palavra-chave. E em se tratando de amor, logo de cara o apóstolo Paulo, aqui no livro de Efésios, ele escreveu no capítulo 4 e no versículo 15, eu vou ler aqui na minha Bíblia, ele diz o seguinte, se você quiser acompanhar, fique à vontade. Diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Ora, quando você acolhe alguém, sempre você acolhe por amor. E é o que Paulo está aqui enfatizando. Então, meus irmãos, nós falamos a semana passada, não sei se vocês estão lembrados ou não, deixa eu ver, retrasada, não sei se vocês estão lembrados, acerca dos dons. Então, falar de Deus para as pessoas, pregar o evangelho a alguém, propagar essa verdade, é um dom, né? E Paulo está dizendo aqui para desenvolver esse dom com amor, uns para com os outros. Então, independentemente da minha amizade com A, B, C, D, se eu não falar de Jesus com amor para essa pessoa, a minha amizade com eles, a deles comigo, fica nisso, nessa amizade, não havendo nenhum crescimento espiritual, não somando nada para a salvação deles e, quem sabe, até a minha. Então, portanto, meus irmãos, falemos do amor de Deus com sinceridade e principalmente com amor. Se você ler na nossa lição, ainda Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na segunda carta dele, no capítulo 1 e do verso 1 ao 4, que eu não vou ler pelo mesmo motivo que eu falei a outra vez, que o nosso tempo não é tão dilatado assim e nós temos que fazer um estudo resumido, então eu não vou ler, mas você vê que Paulo, ele tece ali alguns elogios aos tessalônicos. Por quê? Porque era um povo que tinha uma fé crescente. O que é uma fé crescente? É uma fé que se propaga, uma fé que eu não fico com ela aqui, eu tento levar a outras pessoas, falar dessa fé que me leva a Deus, que me leva a Jesus. E também ele fala ali do amor que existe entre eles, e ele chama de mútuo amor, ou seja, amor que sai de mim para ele e amor que sai dele para mim. Eu estou falando do povo, estou falando das pessoas, como Paulo falou na ocasião aos Tessalônicos, né? Então eles tinham na igreja esse amor mútuo, um para com todos e todos para com um. Aliás, esse assunto é um assunto que nos leva até a refletir como é que é o meu procedimento na igreja e também, por que não, como é o seu procedimento na igreja. Você verdadeiramente tem um amor para dispensar para os seus irmãos? Esse amor é verdadeiro, esse amor é genuíno. Irmãos,
Não há mais tempo. Não temos como estar enganando nossos irmãos. E não é tempo também de sermos enganados por eles, porque Deus está vendo tudo. E parece que alguns se comprazem ou têm prazer quando vê algum irmão fazendo alguma coisa errada. É verdade ou não é? Você já notou isso alguma vez? Parece que tem irmãos nossos que têm um certo prazer em ver quando eu ou A, B, C faz alguma coisa errada. Ao contrário de Paulo. O apóstolo Paulo fazia completamente ao contrário. Ele procurava o que era positivo nas igrejas. Seu foco era edificar as igrejas. Então, irmãos, essa lição de terça-feira, muito importante, nos integrar e propagar o Evangelho com amor. Eu vou prolongar mais um pouquinho, vou falar para você também, meio que, claro, rapidamente, como eu tenho dito aqui, um pouquinho da lição de quarta-feira, que fala sobre o fundamento da aceitação. O que seria isso? O fundamento da aceitação. Para nossa reflexão, a lição nos dá 2 textos aqui. Dá o texto de Romanos no capítulo 15, versículo 7. Eu vou ler aqui, 15, versículo 7, que diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros. Como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, quando eu acolho alguém, seja para a glória de Deus, porque Cristo me acolheu também. Então, tudo seja feito para a glória de Deus. Mas para Deus ter glória, ser glorificado nisso, eu tenho que fazer isso com amor. E ele também nos dá, Paulo aqui nos dá também um texto que ele escreveu no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 32, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, que diz assim: assim, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, você sabe que você é pecador. Isso é fato. Eu sei que eu sou pecador. Isso é fato também. Agora, você já imaginou se os meus irmãos soubessem os meus pecados? Tem aqueles pecados que só você sabe. Que você pensa que é só você que sabe. Deus conhece tudo em você, meu irmão. E mesmo com esses pecados horrorosos, porque como todo cristão, nós gostamos de dizer, não existe pecadinho, pecadão. Existe pecado. Uma vez pecado, pecado, E você já pensou com todos os pecados que você tem, inclusive aqueles acariciados, que você não conta para sua filha, para o seu filho, para o seu pai, para o seu irmão na igreja? Mesmo assim, Deus lhe aceita, Deus lhe perdoa, assim como Ele faz comigo também. Ele perdoa e aceita cada um de nós. Agora eu te pergunto, como é que você, como é que eu podemos recusar de perdoar os nossos irmãos e aceitar uns aos outros? Não seria um contrassenso, irmãos? Sendo Cristo cabeça da igreja, Ele perdoa toda a igreja.
e eu não perdoo o meu irmão, e eu fico feliz com o erro dele, isso é falta de amor. Então, está aí o fundamento da aceitação. É fazer como Jesus fazia e faz até hoje. Conhecendo os seus horrendos pecados, ele lhe aceita e lhe perdoa. Que você medite sobre isso e vamos continuar a estudar a lição. Agora vem o próximo professor, vai dar mais uma pincelada, ele vai falar do equilíbrio entre verdade e o amor. Veja que importante esse estudo. Seja bem-vindo, seja aceito com amor em Cristo Jesus. Amém? Estamos estudando um tema muito especial, que é o desenvolvendo uma atitude conquistadora. E vamos juntos, na parte de quinta-feira, estudarmos, dando continuidade à lição dessa semana, equilíbrio entre verdade e amor. Como podemos fazer esse equilíbrio entre amor e verdade? A lição responde sobre isso. Ela diz: a verdade sem amor leva a um legalismo asfixiante, que sufoca a vida espiritual. O chamado amor sem verdade leva ao sentimentalismo tolerante, sem consistência, deixando o indivíduo à deriva de um mar de incerteza. Mas, olha só, a verdade apresentada com amor leva a uma experiência cristã genuína que dá direção e propósito e certeza. Gente, amor e verdade são dois pilares que precisam dar de mãos dadas. Nós precisamos entender que o que importa para as pessoas não é o nosso graus acadêmicos, a nossa experiência cristã, não é o nosso conhecimento bíblico, mas, em primeiro lugar, que nós possamos ser pessoas que tratem as outras pessoas com amor, com bondade, a fim de que a nossa pregação tenha poder e possa levar aquela pessoa a desejar, a sentir atraída pela palavra de Deus. 1 Pedro 3,15 diz assim: antes santificai como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor. Antes, santificai com isso aonde? No nosso coração. Para quê? Para que possamos pregar o Evangelho com mansidão e temor. São duas qualidades que nós precisamos desenvolver a fim de que levarmos a palavra de Deus às outras pessoas. A lição da Escola Sabatina nos diz o seguinte: também somos chamados a apresentar a verdade com amor, mansidão e humildade. O Senhor nos convida a unir-nos a Ele, compartilhando com atitudes que demonstram aceitação, sua mensagem dos últimos dias ao mundo que morre sem Cristo. Jesus está convidando para que sejamos parceiros de Jesus, co-participantes na obra da pregação. Mas primeiro, nós precisamos ter amor, mansidão no nosso coração. Entendemos que às vezes as pessoas precisam. Claro que todos nós precisamos da salvação e a vida espiritual ser transformada, mas às vezes nós perdemos a sensibilidade, achamos que só pregação, quando as pessoas têm necessidades físicas, emocionais e precisam de ser supridas essas necessidades. A lição de sexta-feira, para nós encerrarmos, é assim: em Cristo existe em ternura do pastor, a afeição do Pai, incomparável graça do compassivo Salvador. Olha que lindo isso. Ele apresenta suas bênçãos de maneira mais fascinante. Jesus apresentava as suas bênçãos de maneira fascinante. Por que fascinante? Porque Jesus, além de levar as pessoas a tomar uma decisão ao lado de próprio Jesus, da salvação, ele satisfazia suas necessidades, muitas vezes emocionais, perdoava pecados, supria suas necessidades físicas, alimentava as pessoas, curava as pessoas. E nós não podemos deixar de fazer isso. E eu quero encerrar a lição dessa semana com quatro conselhos para termos uma vida vitoriosa. Primeiro, peça a Jesus que o impressione com o fato de que todas as pessoas têm anseios espirituais e são candidatos ao reino de Deus. Todas as pessoas.
Procure desenvolver relacionamentos cristocêntricos e positivos com aqueles que em sua esfera de influência. Cristo precisa estar em primeiro lugar no nosso coração. Ore por oportunidades para compartilhar a verdade divina. Apresente as verdades bíblicas no contexto do relacionamento da amizade. Se você fizer isso, se você se colocar à disposição do Espírito Santo, o Espírito Santo vai dirigir a sua vida, você terá vitórias muito grandes na pregação do Evangelho. Verá muitas pessoas sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo e aceitando a Cristo como seu Salvador pessoal. Que Deus nos abençoe, que nós possamos amar as pessoas como Jesus amava, possamos olhar as pessoas como Jesus olhava. Essa é a minha oração por mim e por todos vós. Amém. Senhor, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver, além das aparências, teus filhos, como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que, no decurso deste dia, eu te revele a todos.